Olá, amigos queridos, espero que estejam bem. Claro que cada um com as suas dificuldades, todos temos uma cruz para carregar, mas nosso desejo é que a façamos com fé e serenidade. A exposição de hoje estava programada para se realizar de maneira presencial, fisicamente, no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo. Esta casa espírita, a quem somos muito ligados, participamos todos os meses, há 12 anos, todos os meses realizamos uma palestra nesta instituição, porém, neste último ano, estamos fazendo-a de modo virtual, mas mantendo esse cronograma mensal para nossa alegria e gratidão. O tema de hoje, nós estamos fazendo o Evangelho na sequência, a casa definiu essa programação, e o tema de hoje faz parte do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que tem por título Amai os vossos inimigos. Já abordamos isso, caso desejem rever ou ver, podem acessar o nosso canal, esse canal no YouTube, que tem lá as palestras anteriores. E falamos então do Amai os vossos inimigos. Tarefa das mais difíceis, lembrando que Jesus, ao dar essa orientação, não quer dizer que devemos ter pelos nossos desafetos uma ternura especial como temos pelos espíritos com os quais temos afinidade. Mas sim, pelo menos, não desejar-lhes mal. Enfim, deem uma olhada lá, que a gente falou bastante dessa questão de amai os vossos inimigos. Hoje nós vamos abordar o tema dos itens 7 e 8, também extremamente delicado, que a nossa reflexão vai se basear no ensino de Jesus, quando o mestre diz assim: se alguém vos bater na face direita, ofereça apresentar-lhe também a outra. Vocês conhecem essa orientação. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. No item 7, no Evangelho de Mateus, a orientação do mestre diz assim: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, Jesus, porém vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E Jesus continuou: que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Esse é o ensino de Jesus. Antes da gente desenvolver as nossas reflexões propriamente ditas sobre esses ensinos, da face direita e face esquerda, pretendo fazer uma importante consideração. Vários segmentos religiosos, segmentos esses que conduzem uma parcela significativa da população, costumam se ater, mesmo nos dias de hoje, e de maneira inflexível aos ensinos do Velho Testamento. Vocês sabem que a Bíblia é dividida em duas partes. Tem outras também, mas principalmente o Velho e o Novo Testamento. E como disse, vários segmentos religiosos insistem em
exigir a prática do Velho Testamento. Mas, numa análise, não precisa ir muito longe, a gente identifica várias situações em que aqueles ensinos do passado, lá do Velho Testamento, não se alinham com o Novo Testamento. Eu vou repetir, não se alinham com o Novo Testamento, com a boa nova trazida por Jesus. Essa é uma delas. Lá em Moisés, no Velho Testamento, está definido. Moisés definiu olho por olho, dente por dente. Porém, a seu tempo, Jesus, quando aqui esteve encarnado, diz: se alguém vos bater na face direita, apresente-lhe também a esquerda. Portanto, meus amigos, não se trata de interpretação. Literalmente são antagônicos, são situações diferentes. Não tem mais ou menos nessa história. Tanto é verdade que Allan Kardec, de maneira clara, inteligente, já preocupado com essas questões, abre o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1, tratando exatamente dessa questão. Vejamos o que está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec orienta: há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, ou seja, os 10 mandamentos, já registrando, os 10 mandamentos são a primeira revelação divina e efetivamente são de orientação divina. Moisés era um médium fabuloso e recebeu de modo mediúnico os 10 mandamentos de origem superior. E tem também lá, no Velho Testamento, a lei civil ou disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés, pelo homem Moisés. Os 10 mandamentos é a lei invariável. A outra é adaptada, a lei civil ou disciplinar, é adaptada aos costumes, ao caráter do povo e vai modificando-se com o tempo. Isso acontece com as leis civis, naturalmente, em todos os países. E Kardec também orienta: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Veio cumpri-la e desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. Então, para bater o martelo nessa história, são ensinos divergentes. Olho por olho, dente por dente é uma orientação. Se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda, é outro e divergente. Porém, nós estamos aqui para desmerecer o Velho Testamento em absoluto. Fazemos esses comentários com todo respeito. E, principalmente, respeitamos o fato de Moisés ter precisado. Foi necessário que ele colocasse as coisas daquela forma, de acordo com o estágio evolutivo do povo da época, mas, insisto, não são iguais. Lembremos, nunca é demais lembrar, que o Espiritismo desenvolve a fé raciocinada. Sabemos que Moisés, meus amigos, minhas amigas, Moisés conduziu o povo judeu por 40 anos pelo deserto após saírem do Egito. 40 anos. E eram cerca de 600 mil homens, mais as mulheres e crianças, estima-se em 3 milhões de pessoas. Com todas as suas manadas, rebanhos, etc. Que obra, que tarefa, pelo deserto. Então, claro, ele precisava criar regras, disciplinar, leis, para organizar aquele processo, que era uma loucura. E para dar mais credibilidade, ele dizia que eram ordens de Deus. Imagina o tipo de problema que se tinha nesse contexto, tanta dificuldade,
para organizar e promover minimamente a paz e a harmonia naquele povo. E assim, naquelas circunstâncias tão difíceis, para manter a ordem social minimamente, razoavelmente, né? E impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos e ainda de forma desproporcionada, como era o hábito de então, Moisés inteligente foi buscar no código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Babilônia por volta de 1780 a.C. Então já tinha lá no código de Hammurabi essa norma, e ele então adotou, Moisés, a pena de talião. Talião vem do latim, que significa igual, idêntico, olho por olho, dente por dente, né? E assim foi que ele inseriu no Velho Testamento essa lei mosaica, em harmonia com a época, repetimos. Agora, impressionante, Moisés é cerca de 1.300 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de 3.300 anos atrás. E se a gente observar na sociedade, uma parte significativa das pessoas ainda entende dessa forma e deseja e quer, e muitas vezes faz, pratica esse tipo de justiça, o olho por olho, dente por dente, nos dias de hoje. Esse senso moral, entre aspas, esse entendimento das pessoas, olho por olho, dente por dente, fazer justiça com as próprias mãos, denota o modesto estágio evolutivo daqueles que assim pensam e assim agem. É só observar. O termo retaliação, que significa revide a uma ofensa, retalhar, ou uma ofensa, uma agressão sofrida, ou ainda represália, vingança. Então, o termo retaliação vem exatamente de talião. Bem, chegou Jesus e disse assim: retribuir o mal com o bem. E ainda, que é objeto do nosso estudo de hoje, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia. É verdade. Dependendo do estágio evolutivo, e aquele que é muito orgulhoso vai entender que aquele que oferece a outra face, no sentido figurado, é claro, não é? É um covarde. É porque essas pessoas não conseguem compreender que há mais coragem em suportar um insulto do que promover uma vingança. Aliás, a palestra do próximo mês, nós vamos abordar exatamente esse tema, a vingança. Vamos trabalhar isso com mais profundidade. Então, há mais coragem em suportar um insulto do que promover uma vingança. Não compreende esse orgulhoso, não compreende porque a sua visão extremamente limitada não ultrapassa o presente, esta vida. Aliás, aqui entre nós, não é? A maioria de nós, eu me incluo nisso, claro, não é? A gente não raciocina em termos de que a vida continua, de que somos espíritos imortais e que temos toda uma eternidade pela frente. Todo o nosso raciocínio, nossas ações se prende a esta vida. Isso é muito limitado. São raros aqueles dentre nós que conseguem viver, agir, tendo um olhar, considerando que a vida continua e que existe uma lei perfeita, que é a lei de causa e efeito, na qual todos responderão pelos seus atos.
Por outro lado, essa história de bater na face direita, oferecer à esquerda, será que a gente deve agir, tomar isso ao pé da letra, efetivamente? Literalmente, oferecer a outra face? Tem um outro ensino de Jesus que diz assim, que é melhor você arrancar um olho, uma mão, cortar uma mão, se estes forem motivo de escândalos. Para uma parte significativa dos ensinos de Jesus, a gente tem que pensar no espírito da letra, o que Jesus quis dizer, não é? E não a prática literal do que está lá ao pé da letra. E esse também é mais um caso de oferecer a outra face literalmente, fisicamente. Essa orientação, se levada ao pé da letra, não é? Estimularia os maus, se a gente praticasse isso ao pé da letra. Estimularia os maus a ampliarem suas ações na prática do mal, ações nocivas às pessoas, à sociedade, fazendo com que esses maus não tivessem nenhum receio de praticarem. Não haveria freios. Alguém disse, eu acho que foi Martin Luther King, disse, o que preocupa é o silêncio dos bons. Não se trata disso. Porque, veja, aqueles que têm impunidade, como os políticos, etc., veja que tipo de atitudes eles têm, não é? O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, uma lei divina, impede que as pessoas se permitam colocarem-se deliberadamente em risco. Nós temos que nos defender, é óbvio. Temos que preservar nossa integridade física e moral. Jesus, assim dizendo, oferecer a outra face, etc., ele não quis dizer que a gente não deve se defender, mas sim o que o mestre quis é condenar a vingança. Condenar a vingança. Oferecer a outra face, na verdade, é uma orientação para que a gente não retribua o mal com o mal. Deixemos o mal, a prática do mal, com quem o exerce, com quem o pratica. Outro ensino difícil, mas registrem isso. É melhor ser ofendido do que ofender. É melhor ser enganado do que ser um enganador. Também é melhor ser arruinado do que arruinar alguém. É melhor. Pensemos na vida futura. É uma glória, uma vitória muito maior suportar paciente e resignadamente uma injustiça do que praticar alguma injustiça. É uma vitória maior, a paciência, a resignação. O que leva o homem comum a retribuir uma injúria com outra injúria, ou uma ofensa com outra, e usar a violência é o orgulho e a vaidade. Essas são as causas da vingança, da violência. Essa história que a gente já ouve aí, né, de ponto de honra, de lavar a honra, né, também é fruto do orgulho e da vaidade. Meus amigos, uma coisa que eu tenho procurado estudar um pouco o assunto refere-se à educação dos sentimentos. Educar os nossos sentimentos. Porque à medida que você consegue educá-los, você tem como administrar sua vida de um modo muito melhor. A raiva, por exemplo, é uma emoção comum a todas as pessoas, é comum. Afinal, somos imperfeitos, vivemos num mundo imperfeito, um mundo voltado aos interesses pessoais, interesses materiais, e é quase certo que a gente venha a desenvolver esse sentimento de raiva e vamos encontrar com regularidade, com facilidade na sociedade. A manifestação
quando eu falo de educação dos sentimentos, nesse caso específico, eu quero dizer o seguinte, que a manifestação da raiva, a vingança, é resultado de uma escolha. Sim, você faz uma escolha. Aliás, fazemos escolhas o tempo todo. E quem opta pela vingança está fazendo uma escolha. Lembremos que somente a fé na vida futura e na justiça divina que jamais deixa o mal impune. Jamais o mal passará impune perante Deus. Essa fé e essa confiança no Pai é ela que pode nos dar forças para suportar com paciência e resignação o mal, os golpes, as ofensas, as agressões que recebemos. Pensemos nisso. Vou trazer para vocês algumas frases, pensamentos de algumas pessoas que vale a pena a gente refletir. Vou falar com calma, para vocês pensarem com calma também, sobre a violência e a crueldade. O grande Dalai Lama diz assim: violência não é um sinal de força. A violência é um sinal de desespero e fraqueza. Jean-Paul Sartre. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Viram isso? Independente de como a violência se manifesta, é uma derrota. Claro, moralmente falando, evolutivamente falando, é uma derrota mesmo, né? Outra, somente os covardes se escudam na violência. Só os covardes. Augusto Cury, frágeis usam a violência, os fortes as ideias. Hamed, o espírito Hamed. Todo ato de crueldade é um pedido de socorro. Viram isso? Todo ato de crueldade é um pedido de socorro. Algumas outras. A arrogância é sempre o primeiro sinal claro do medo e da insensatez. A crueldade é sinônimo de atraso moral. Só o homem é cruel, nenhum animal pratica a crueldade. Verdade, né? O animal, ele é por sobrevivência, não por crueldade. A crueldade, a violência, a vingança, a maldade indicam uma condição evolutiva do homem. É um parâmetro do nível evolutivo. Já a mansuetude, a paciência, a tolerância e a bondade também indicam o nível evolutivo do homem. O grande Mahatma Gandhi diz assim: a vitória alcançada pela violência é o equivalente a uma derrota, pois é passageira. Vou repetir. A vitória alcançada pela violência é o equivalente a uma derrota, pois é passageira. E é verdade, a vida continua, né? Tanto é verdade que a gente pergunta o seguinte, pensem comigo. Onde estão as conquistas obtidas pela violência, pela força bruta de Alexandre Magno, de Júlio César, de Napoleão, de Hitler e tantos outros adeptos da força bruta? Onde estão essas conquistas? Olha a história. Já as conquistas obtidas pela suavidade, pela mansidão, pelo amor, como as de Jesus, de Francisco de Assis, de Mahatma Gandhi e outros,
continuam e continuarão em nossos corações. Essas permanecem. A propósito, quantos valentões, não é? Aqueles que eu não levo desaforo para casa, já viram, né? Valentões. Quantos deles estão nas cadeias, nas prisões, nos cemitérios? Qual a grandeza em deixar esposas e filhos desamparados e na miséria? Isso falando dos homens, mas a mesma ideia vale para as mulheres. Qual a grandeza disso, né? Comigo não tem esse negócio, bateu, levou, né? E deixar a família desamparada, as crianças aí pelas ruas. Muito nobre, né? Que bonitão, parabéns, viu? Você é valentão mesmo, hein? Pensemos o seguinte, meus irmãos. Ao revidarmos uma ofensa, uma agressão, etc., com certeza estaremos ampliando no coração do agressor. Quando você revida, se vinga, você está ampliando no coração daquele nosso ofensor, é verdade. A raiva, o ódio, está amplificando isso. E fornecendo a ele, a pessoa que nos agrediu, munição para os revides, com certeza ainda mais intensos. E esse processo de vingança, de agressões mútuas, cria uma infeliz espiral de ódio. Assim é que se estimula os graves e duradouros processos obsessivos. Processos, raiva, ódio, mágoa, rancor, que permanecem e se intensificam no plano espiritual. Porque tem lá os outros também instigando isso, os espíritos ruins, né? Instigando, criando entre aqueles que praticam a vingança, etc. Então, criando algemas energéticas num círculo vicioso de muito difícil solução e de grande duração. Às vezes leva séculos para resolver uma pendenga qualquer aqui que houve por aqui. Meus amigos, considerando essas consequências da retaliação, vou falar uma coisa para vocês. A paciência, a resignação, se você não for praticá-la por amor, faça por interesse. Sabe para quê? Para se livrar dessas algemas, se livra desses negócios, desse entulho energético aí, dessas coisas de imediato, se livra, sai fora, não fica nesse ciclo vicioso. Lembremos Jesus, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Indicação clara, cristalina de nosso Mestre Jesus, de que aqueles que praticam a violência serão exilados do nosso planeta quando se completar o processo de transição que está se avizinhando já do seu final, transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não haverá lugar na terra para esses espíritos violentos. Serão exilados. Por isso que os mansos e pacíficos herdarão a terra. E para a gente concluir, instruem-nos os espíritos superiores com insistência. Eles dizem assim: lançai para adiante, para o futuro, o seu olhar. Pense na continuidade. Dizem também: quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra,
as mazelas que acontecem por aqui vão ter menos importância quanto mais nos elevarmos pelo pensamento, educação dos sentimentos. Obrigado, amigo, pela paciência, pela resignação. Obrigado, amigos, não é? E paz e luz a todos.